quando surgiu Brasília, eu acho que vocês foram muito requisitados também. Inclusive, os vídeos do Santuário Dom Bosco, Sim, todos foram feitos lá. É. São quantos tons de azul? São muitos tons, 16 acho que tons de 16 tons, 16 ou 17 tons de azul. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer, sempre trazendo um episódio super especial, contando histórias inspiradoras, e o episódio de hoje está para lá de especial. Antes de mais nada, quero agradecer os nossos patrocinadores, o Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos presente em todo o Brasil, com profissionais altamente especializados, as melhores tecnologias. Tem aparelho auditivo com uma tecnologia fantástica. Você sabia que uma pessoa com perda auditiva, idosa, ela tem muita chance de sofrer uma queda? Sabia que os aparelhos auditivos têm um alerta que, caso o paciente sofra um tombo, ele dispara um sinal de emergência para o seu filho ou para algum familiar? Inclusive dando a localização que essa pessoa sofreu a queda. É fantástico, né? Se você desconfia que tem um problema auditivo, entre em contato com o Espaço da Audição e agende o seu horário. www.espaçodaaudição.com.br. E também a agência Brunti Se Ative, uma agência de comunicação. Então, se você é pequeno, médio ou grande empresário, você tem que conhecer o trabalho da Vanessa, da Lua e de toda a equipe, que é fantástica. Uma agência de comunicação, assessoria de imprensa, tráfego pago, uma agência com garantia de resultados. Eu aprovo, confio, inclusive somos clientes deles, eles são espetaculares. Então, se você quer fazer uma divulgação do seu produto ou da sua empresa, procure a Vanessa e toda a equipe. E hoje eu tenho duas convidadas super especiais, a Flávia e a Luciana, da Cristaleria Nacional, que vai contar uma história fantástica. De acordo com o episódio que a gente viu do André Gomes, vamos colocar um trechinho, vamos relembrar essa história e daqui a pouco vamos explorar ainda mais. É uma fábrica de vidros, copos, lustres, louças, jarros. E eles faziam até o semáforo, quando não era o acrílico, que hoje é acrílico, eles fabricavam aquelas lentes de semáforo. Então a vermelha, a amarela, a verde, era na cor, não era a luz que dava cor, né? Era o vidro. Era o vidro. E essa fábrica tem desde a década de 30 e ela parou a produção mais ou menos uns 30 anos. E tem um estoque de vidros aqui, pelas fotos não dá para dimensionar o tanto que tem de estoque lá. Isso é só um dos corredores, né? É uma família de imigrantes espanhóis que trouxeram essa técnica de Barcelona, que é muito comum na região de Catalunha. E aí tá fechada a fábrica, mas desde quando fechou, tá na quarta geração. Acho que é os bisnetos que tomam conta disso e algumas tias. Eles vendem isso pela internet, algumas coisas. Eles abrem por algum momento, você agendar lá, você paga uma taxa. Essa taxa que você pagou de agendamento é revertida em produto e você escolhe lá. E aí a bisneta ou a neta tá promovendo, vai ser demolida essa fábrica, né? Uma construtora já comprou o terreno, não só dela, mas outros, na região do Belenzinho. E ela está querendo fazer um documentário sobre a história da família dela, sobre a história dessa produção de vidro. E ela me convidou para entrar lá na fábrica. E eu percorri toda a fábrica, tirei mais de 1000 fotos para ela financiar um documentário. Preservar a memória, né? Isso. Então vai preservar, porque logo vai demolir. Só que ela tem 1 ano e meio para deixar esse lugar aí. Então ela vai ter os registros, eu ajudei ela a divulgar também no post dessa publicação, quem puder colaborar, aproveitando aí a oportunidade, que ela quer documentar isso em áudio e vídeo. A última foto, naquela época lá, o proprietário, ele tinha a ideia de trabalhar home office, então em cima da fábrica era a casa dele. É uma casa fantástica, que só tem um recorte da sala ali de jantar e da sala de estar. Mas no escritório era embaixo e em cima era a casa dele. Como vocês viram, é uma história legal. O nosso podcast ficou muito sensibilizado por toda essa história. Eu adoro história também. Então, fiz questão de convidá-las aqui para contar um pouquinho, né, toda essa trajetória. Afinal de contas, não é fácil uma empresa passar por 4 gerações, né, cheio de
dificuldades e a própria inovação, a própria tecnologia também. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história. Vocês duas são bisnetas do fundador, é isso? Sim, bisnetas e netas, né? É. A cristaleria foi fundada pelo nosso bisavô, Lorenzo, e junto com o nosso avô, Que é Lourenço. que na época tinha 19 anos. Nossa, super jovem. E foi fundado em 1937, Isso. no bairro de Belenzinho, aqui em São Paulo. Isso. Mas eles já trabalhavam no segmento? Como surgiu a ideia? Vocês sabem mais ou menos como surgiu isso? O nosso bisavô, ele era vidreiro na Espanha, e aí ele veio junto com o irmão, em um determinado momento da história, para montar fábricas de vidro na América Latina. Então não era só Brasil, eles tiveram na Argentina, tiveram no Uruguai. Eram filiais também? Não eram filiais da cristaleria, não. Tá. Eles montavam a fábrica, por exemplo, você queria ter uma fábrica de vidro, você não sabia por onde começar. Então eles vinham com esse know-how, Tá. montavam tudo e deixavam ali para a pessoa seguir aí a produção. Não ficavam com a produção. Tá. Aí até que eles entraram no Brasil ali pelo Rio Grande do Sul, tanto que o nosso avô ele nasceu em Porto Alegre. Gaúcho. É gaúcho. Mas assim, por uma coincidência do destino, porque eu poderia ter nascido na Argentina também, em qualquer outro lugar. E aí eles acabaram chegando em São Paulo, montaram uma outra empresa primeiro, que chamava Cristaleria Cruzeiro, e depois, só que já separado do irmão, ele abriu com o filho a Cristaleria Nacional em 1937. Daí para ser uma cristaleria dele mesmo. E o que é interessante é que na ocasião existiam muitas. Sim, ali no Belenzinho acho que chegaram a ter 20 bairros. Tudo das ali grandes. concentrado, existe uma concentração ali no bairro. Sim. E é interessante também a história, porque assim, quem vê a fachada, eu tentei até achar uma foto da fachada, mas não consegui, né? Depois eu vou pedir para o André me mandar algum, se vocês tiverem. Mas não dá uma impressão da dimensão que é aquilo. Não. né? Não, porque Não. também o terreno ele abre para dentro, né? A fachada é estreita até, perto do que tem lá dentro. É verdade que ali chegou a trabalhar 800 pessoas. Então, esse foi um número que quem descobriu foi o Douglas, do Cidade Antiga, né? A gente tinha na A cabeça gente 300. tinha 300 na cabeça. Em algum momento, talvez antes da década de 70, porque assim, as nossas mães, né? A mãe da Lu já faleceu e a minha mãe trabalha lá até hoje, né? Junto com uma outra tia. Elas entraram lá, começaram a trabalhar lá em 70, talvez a tua mãe em 69, 68. Não, é isso. Né? Por E aí já tinha uma média de 120 funcionários. Mas o que é curioso é que tinha profissionais até de outros países que Sim. trabalhavam lá. Sim, na década de 60, nosso avô trouxe 4 italianos de Murano para ensinar essa técnica e foram produzidas inúmeras peças, inúmeras peças. A gente até hoje tem peças produzidas por essas pessoas que vieram na década de 60, comecinho da década assim, de 60. Eles ficaram uns 3 anos, então eles devem ter ido embora em 64, mais ou menos eles foram embora. Você até relatou que eles implementavam cristaleira, né, as indústrias e tal. O Brasil não tinha na ocasião ainda esse know-how, era uma técnica que tinha muito fora, mas aqui no Brasil ela praticamente não existia, ou existia, mas não era amplamente. Existia, assim, acho que ali já tinha essa tradição. O bairro do Belenzinho, acho que eles escolheram ali porque já tinha essa tradição. Tudo. Lembrando que naquela época as embalagens, as coisas eram tudo em vidro, né? Sim. Mas eles vendiam muito, assim, por exemplo, para restaurantes, clubes, hotéis. Então, e muitas vezes o hotel vinha e dizia, olha, eu quero um copo assim. Eu fazia sob Personalizado. medida. Então, isso que a Luciana falou, que tem muito produto lá, né? Assim, eles são muito diversificados, eles não têm uma identidade só. O vaso dublê não tem nada a ver com o vaso de Murano, Não. né? Assim, então, Tem Então não muitas era uma técnicas produção em aplicadas. escala, nem massa, era muito artesanal, Muito, individual. muito artesanal, muito artesanal realmente. Eram praças, né, que eles chamam. Então cada praça fazia uma coisa e às vezes alguns copos que tem pé, o gambo e o pé, que ele tem uma perninha, são 3 pessoas que estão trabalhando ali, uma fazendo a parte de cima, uma fazendo a parte do meio e uma fazendo o pé, e todas têm que casar rapidinho para dar tempo de fundir junto. É uma arte, é realmente um trabalho super artesanal, super.
E o conhecimento dessa arte avançou na família até que geração? Chegou até vocês ou não? Eu cheguei a ir lá bastante com a fábrica funcionando, porque eu sou a mais velha dos primos e a minha mãe era a mais velha das filhas. Então você Então, acompanhou. eu vi a fábrica funcionando a todo vapor e eu me lembro bem, eu tenho essas memórias, mas assim, de aprender a técnica, de saber soprar, isso parou lá no nosso bisavô, porque acho que nem o nosso avô não sabia a técnica exatamente, porque é uma coisa muito especial, realmente, um ofício que é uma bem, arte, bem né? difícil, A porque é gente que vê muito, pronto não tem ideia da complexidade. Não, não. é muito artesanal, mas ao mesmo tempo não é nada delicado, né? Você tem que aguentar aquele calor e tem uma urgência e ao mesmo tempo uma precisão, né? E o que eu ia te falar também é que as cristaleiras, de alguma forma, elas funcionavam como escolas de vidreiro, porque as pessoas iam aprendendo lá dentro, né? Durante muito tempo teve essa história de jovem aprendiz na fábrica, então entrava com 14 anos, ficava ali na praça, primeiro só E era permitido, olhando, né, trabalhar. Exato. aí dava uma Era legal, né? Porque confiança. dava uma carreira, né? Sim, Além de ensinar, é. já provavelmente já se aproveitava ali para Sim, contratar que essas eram, exato, pessoas já também. ficavam, né, como, e alguns se destacavam e viravam um mestre vidreiro, que daí é o ponto auge da sua carreira quando você se torna um mestre, realmente. Então, você E tem peças que têm um nível de detalhamento muito grande. Aquilo são formas? Assim, tem, Tem forma, e tem muita coisa que é assim na boca mesmo, soprada. A pessoa sopra e aí ela vai fazendo a forma, uma coisa. uma obra de É uma arte. obra de arte, uma obra de arte. Faz bichinho, faz um monte de coisa. E o grande forte da Cristaleria Nacional foi as cores, né? A gente tinha um colorido diferente, acho que por conta do meu bisavô, aliás, com certeza por conta dele, ele trouxe essa fórmula, porque era tudo uma fórmula. Tinha um caderninho com as fórmulas escritas e você põe uma composição de areia com alguns outros produtos e transforma num vidro colorido. E As aí cores não é algo que você não, coloca lá não, é um pronto. não é caderninho de uma tinta, receita, é tem um uma caderninho de receita, receita, é uma receita. que é um Então, segredo, né? É um tipo, caderninho pro azul secreto. põe mais cobalto, outro põe mais não sei o quê, mas sempre tem a base que é a sílica, né? Ainda Que é, existe esse caderno com essas receitas? existe. Sim. E a minha mãe que era responsável por essa parte da química, então depois eu virei engenheira química, talvez por isso. Mas queria dizer era sobre o vermelho. Então, acho que cristaleria ali no Belenzinho, elas foram se especializando também em alguma coisa, né? Era uma competição grande, assim, não dava para todo mundo ficar fazendo copo popular. Então, e lá na cristaleria foram as lentes de semáforo. A gente produziu muita lente de semáforo durante muito tempo para a cidade toda, para os aeroportos, lá, aquela sinalização da pista de pouso, Topo de é, prédio, ferrovia, É todo muito tipo de amplo, né? sinalização. e faróis de carros também, Uhum. né? Sim, de Fusca, de vários carros tem lá. E até hoje a gente tem os lá. E a impressão que a gente tem é que o vidro daquela época era mais resistente que o de hoje, né? Deve ser mesmo, né? Ali era feito essa mistura que a Luciana falou, de areia com uma química e tal, que dava cor, né? Hoje em dia, por exemplo, eu conheço um dos herdeiros de uma dessas grandes cristalerias, que também já fechou e tal, ele tem um forno elétrico bem menor, porque é elétrico, né? E a matéria-prima dele são umas pastilhas de vidro já, que ele só derrete, quer dizer, ele não faz essa química, É. né? É porque também acho que demorava muito tempo, né, para esse Sim, e processo. era muito manual também, então dava muito erro também, né? Porque, por exemplo, você tem que pesar certinho, né? Se você pôs uma graminha a mais, você transforma a cor. Então, realmente, a gente às vezes tem lá e a gente vê nas peças, um azul começando super escuro e terminando quase um azul claro. Aí você fala, nossa, Isso foi aqui um erro, teve um erro de produção. um copo laranja Que É era porque para ser um imaginando os copo vermelho. semáforos, né? Porque a coloração, né, faz tem diferença. uma padronização Sim. também. Mas E naquela época era muito diferente essa coisa de padronização, de controle de produção, controle de estoque. Assim, se você tinha espaço, você embrulhava e guardava. Era muito diferente, realmente, assim, E o era uma sistema de produção. E era uma época que não se falava muito em reciclagem, né? Ou existia já alguma coisa. Já, O acho que é vidro sempre, porque 100%, ele é né? 100%. Então, tudo que dava errado ia para a panela de caco, e aí
funde de novo. Então fazia tudo isso lá. Fazia tudo isso lá. Tem até lá no terreno da fábrica, um lugar de moer o caco. Tá lá, assim, que é um lugar enorme, assim, bem pesado. uma moenda. Não sei se é exatamente esse o nome, mas é um negócio assim, pra você moer o caco e Isso retornar. lembra quando momento de infância, que a gente empinava a pipa e ia fazer o cerol lá com o vidro moído. Nossa, é bem interessante. E também, quando surgiu Brasília, eu acho que vocês foram muito requisitados também. Inclusive, os vidros do Santuário Dom Bosco. Sim, todos foram feitos lá. É. São quantos tons de azul? São muitos tons de 16 azul. Acho que tons de 16 tons, 16 ou 17 tons de azul. São Existe bastante. tudo isso, então. Pois é. Você imagina como era essa química, então, porque tipo, você tinha que realmente fazer Era assim, muito era refinado. tentativa e erro para acertar ali os tons. E uma curiosidade dos semáforos ainda é que tem o vermelho, o amarelo e o verde, né? Obviamente. E tem o turquesa, Tem. que Que era uma servia outra como verde. empresa. É. Turquesa. E tinham duas empresas concorrentes que montavam os semáforos em São Paulo. E aí, para diferenciar uma da outra, uma tinha a lente turquesa e a outra a lente verde, pro verde. Ficava pela cor, né? E além disso, eles faziam, não sei se foi uma época, mas uns produtos para laboratório. Então, aqueles beckers, né? Sim, As umas pipetas, pipetas. e tal. E muito produto dentário também, para dentista. Para misturar as massinhas, para apoiar os instrumentos. E a atuação dela era no Brasil todo? Chegava a exportar também? Não, acho que não. Exportar não. Imagino que vocês têm ideia mais ou menos de quantas peças eram produzidas por mês, assim? Também não tem que saber, né? Pois é, esse dado a gente não tem, assim. Mas eram bastante peças, porque teve muito sucesso. Assim. É isso. E era acho muito escala diferente, assim, porque ao mesmo tempo tava fazendo esse negócio de dentista, tava fazendo copo pro Jockey Club, tava fazendo lente de semáforo, então era uma gama grande de produtos bem diferentes. E aqueles lustres também, né? Sim. Acho que isso faz diferença, assim. Tem copo de cristal e copo de vidro, e tem o cristal lapidado, né? E aí esses lustres que são feitos de cristais lapidados, com muitas peças, aqueles Maria Teresa, né? Que são enormes, né? Que deviam estar nos hotéis, nos restaurantes, nos clubes também. E lá tinha uma linha de produção assim de produtos assim de linha, podemos dizer assim, e outra linha mais assim para produtos personalizados ou não? Acho que sim, acho que era isso. Por isso que tem tanto produto diferente da fábrica que eles inventaram, que eles quiseram fazer. Devia ter sobras de produção também, né? E também tinha um conceito assim de jogar pouca coisa fora. Então, se tivesse um pequeno defeito, ele entrava para uma linha de segunda. Daí ele tinha um preço mais em conta, mas seguia passando por todas as etapas, né, da produção, porque ele poderia ter sido descartado antes. Na etapa lá que a pessoa está escolhendo, ela já poderia ter descartado, mas não, ele passava em todas as outras áreas e chegava a ser guardado. Então, tem um conceito aí também diferente de produção que não é exatamente como é hoje, né? Legal. A gente trouxe umas fotos aqui, vamos dar uma olhada nelas? Esse era o logotipo ou era só um anúncio, alguma coisa? Isso era um anúncio de jornal. Curioso que o telefone é 5 e ele continuou, 923221 ainda tem lá. Só complementou. Complementou para cima do 9 ali. E sempre foi no mesmo endereço? Sempre. Porque, então, foi construído lá para esse fim. Inclusive o imóvel não era pronto, ele foi construído. Não, eles construíram tudo, assim, com tubulação subterrânea de óleo para alimentar os fornos. E uma casa na frente. Tem uma casa ali grande, né? Sim. Com 3 quartos. Em cima, né? Em cima, na fachada, é uma casa onde nosso avô morou lá, várias outras pessoas da família moraram lá. Ele não pegava trânsito, né? Ele inventou o conceito do home office. Foi ele que inventou. E assim, tem o escritório, e o escritório dele, porque o nosso bisavô era o vidreiro, o artesão e tal, ele estava lá dentro, né? E o nosso avô era o administrativo, ele tinha ali um escritório do lado do faturamento, sei lá, né?
E é dessa porta, dessa sala que tem uma porta para casa. Então, realmente home office total. devia Ele ser um descia para o estresse escritório. Com vista para a produção da cozinha. Da cozinha, minha avó checava a produção. você Olha a ligava lá. inovação, isso na década de 30. Nossa. Aí é uma foto da fábrica. Essa é uma das únicas fotos que a gente tem da época de produção e é muito legal. Que é só na tem lapidação. 3 mulheres aí, não tem nenhum homem, porque era um lugar de homens, né? Basicamente. Depois a gente chega nessa questão aí da geração anterior. Então era um segmento de predominância masculina. Total. Nas praças, totalmente, 100% só homem. Os vidreiros só tinha homem, não tinha nenhuma mulher soprando vidro. Na cristaleria tinham algumas mulheres trabalhando na lapidação, que essa foto ilustra isso. Você vê pelo tipo de atenção ali, né? Você vê que é um negócio realmente bem artesanal. Aí é um do stand que a gente participou dessa exposição, que foi do 4º centenário da cidade de São Paulo, que foi lá no Parque do Ibirapuera. E nesse momento o Getúlio, ele era o presidente do Brasil. Então, quando ele passou para inaugurar ali o parque e tal, eles tinham feito para ele um vaso de dublê que tem gravado o rosto dele. E aí fizeram 2, tem um com a gente ainda. Então tem que foi dado para o Getúlio nesse momento aí, quando ele passou no stand. A gente precisa procurar. E o outro, a gente não sabe onde foi parar esse do Getúlio, mas o outro tá na fábrica. Na presidência não tá. A gente não sabe exatamente onde tá. E tem uma cópia com a gente na fábrica. Esse é o nosso avô, Lourenço Flá Júnior. Um vaso dublê, que é esse que é uma técnica que veio da República Tcheca. São 2 vidros fundidos juntos e daí lapidado na cor, né? E quanto mais lapidação como esse, é bem lapidado, aumenta o valor da peça. O nível dos detalhes também. Sim. E é verdade que seu avô foi presidente do Corinthians? Foi. Não interessa, foi um bom corintiano, não interessa. Em 47 ele foi presidente do Corinthians. 47 a 49, o presidente. E a sala de troféus lá do clube chama Lourenço Flá Júnior. Ah, é? E ele que fez as piscinas ali no parque aquático. Vou prestar atenção, já fui muitas vezes lá, mas não tinha reparado nisso. E essa taça existe lá também, na sala de troféus? É a taça Lourenço Flá Júnior, troféu, né? Ainda bem que o Corinthians ganhou de São Paulo. Pois aí, né? Ganhou bem. Muito bom, 62. Essa é aquela pecinha dos aeroportos, né? Os sinalizadores, é isso? Isso. Isso precisa ter uma resistência, acho que grande também. Sim. Ela é super grossa. Em Congonhas, até hoje, é essa daí. Mas ela tem uma lâmpada interna ou ela é um tipo de material que ela se reflete? É refletável. Essa é uma lente de semáforo. Elas são bem grossas, bem pesadas também. E tem uns detalhes também, ele não é liso, né? Não, mas esse é uma forma, realmente. Esse aí era colocado numa forma. Porque tem também esses produtos que são os prensados, que é o caso aí da lente. Daí, põe o vidro derretido dentro da forma e prensa a forma. Isso é uma outra técnica, não é? E tem alguma coisa relacionada, por exemplo, semáforo, você tem que ver numa distância maior. Então, tem algum tipo de técnica para que a luminosidade seja vista mais à distância ou menor? Não sei. A gente não sabe. Eu sou curioso mesmo. Essa pergunta nossa, muito ninguém fez essa pergunta pra gente ainda. A gente leva pra casa as perguntas. A lição de casa, a gente depois faz essa lição de casa. Esse é o mostruário, ainda existe, tá igualzinho lá. Gostei de quando e aí, olha esses bustos maravilhosos. E aí estão praticamente todas as peças que foram produzidas ao longo desses anos de 37 até 2000. Tem uma cópia aí, alguma peça tá aí. E aí o nosso estoque, as peças que a gente tem em estoque, acho que representam o quê? Metade do mostruário. Um terço. Então, a maioria, 2/3 desse mostruário são peças únicas. E lá no fundo, não dá para ver aqui, mas são as mais bonitas lapidadas. Tem jogo de jantar com poncheira, tudo vermelho lapidado. São super bonitas. E ali no canto de cima também tem esses vasos específicos, aquele japonês, do Getúlio. E dá para ver ali também os muranos, né? Tem
um pé de abajur ali de Murano, tem essa cornucópia, que é um negócio decorativo, que é um objeto decorativo, sem função, enfim. E o objetivo era produzir para revendedores, não Sim. fazia venda direta. Não, Fazia fazia também. venda direta. Fazia venda direta. E tinha os vendedores que saíam por ali com os catálogos, cada um tinha seu. Sua praça, Então, né? Porque fazia como tinha venda muita coisa diferente, né? Eles eram assim, um vendia para dentista, outro vendia para semáforo. Isso a gente separado. tem bastante foto antiga de catálogo, né? Sim, catálogo temos muito. É muito interessante porque tem umas fotos tão antigas que eram branco e preto e os produtos são todos Não coloridos. dá Sim, pra... Tem que colocar numa inteligência artificial para colorir. verdade. Aí uma foto para mostrar a diversidade que tem na fábrica, né? Tem garrafa, copinho, copão, vaso. Desde itens caixinha. mais simples até num nível de sofisticação e Sim. refinamento gigantesco. Esses são os lustres que eram vendidos na Santa Efigênia, na verdade. Antigamente a Santa Efigênia que era a Rua Isso. das Luzes, né? Não era a Consolação. Essa é uma foto do estoque da casa. Essa aqui é da casa. E a outra ali é o essa parte da estoque. casa, então, É. não era? A outra é o estoque, tudo embrulhado em jornal e com a sua Sinalizado. marcação, sinalizado. E tem um mapa mental, principalmente na cabeça das nossas tias, das minhas tias, né? Da Flávia, uma delas é a mãe, então elas sabem, assim, a gente fala, tia Célia, precisamos dessa garrafa X. Sabe onde tá. Elas Ela fala, sabem sobe tudo. no segundo, na É. prateleira 10. Tá. E acerta sempre, assim, impressionante. Aí mais estoque. estoque. Aqui é a sala, é o armazém, que é a expedição, assim, onde as peças são escolhidas, embrulhadas. E ali no fundo dá para ver os muranos de novo aparecendo, eram garrafas, eles fizeram várias coisas. A fábrica fechou em 2006, é isso? Não, Ela não fechou, na verdade, o forno, eles desligaram o forno definitivamente em 2000. Tá. 2006 é a data de falecimento do nosso avô. Tá. Então, deixou de produzir, as últimas peças foram produzidas no ano 2000. no ano 2000. Mas Porque como começaram- empresa ainda existe, a prestadoria Tá ainda aberto. existe, tá Sim. bem. Mas eles começaram a fazer o forno intermitente em 92. Eu achei um caderninho que tem essa Tá. anotação, né? Então, de 92 até 2000, Produção já. a cada ano, sei lá, primeiro funcionava diminuindo. meio a meio, foi diminuindo. Então, descobri isso essa semana porque a gente está gravando um documentário, a gente fez as entrevistas mais importantes essa Sim. semana. Então, que quando desligou em 2000, não é assim, pronto, agora chega, agora acabou, vamos decidir, não vamos ligar mais. Foi mais uma vez que desligaram. E aí não voltaram a... Voltou mais. Porque dependia, às vezes tinha uma demanda, que, por incrível que pareça, tinha 1 milhão de coisas no estoque, mas precisava de uma peça, o cliente queria aquela peça. Fazia. Então eles continuaram essa produção para atender essa demanda. Né? Estamos falando de 25 anos. Muita coisa foi vendida de lá para cá. Qual que era o tamanho desse estoque na ocasião, você lembra? É maluco pensar que era maior. Ele ainda é muito grande. Hoje tem quantas peças? Tem ideia? Hoje tem eu diria mais de 20 mil peças. Né? E tudo catalogado ou... Dessa forma mental, Tá. né? Assim, escrita realmente pouco. Tipo, escrita deve ter umas 500 peças escritas. Mas tem um Mesmo assim, volume 20 alto. mil peças ainda. Porque era isso, o terreno ele engana muito, ele é um terreno muito grande e esse método de produção que não desligava o forno, então eles seguiam produzindo assim, constante. Por isso que tinha um estoque alto, porque não parava a produção. Não parava a produção. O forno ele nunca desliga. Nunca desligava. Mesmo esse elétrico, ele não desliga nunca. Porque o setup é muito caro. Tá. Como era a óleo, então era pior, né? Então não dava pra... Compensa fazer estoque e depois dar um jeito de vender do que parar tudo e depois E aí startar também pelo novamente. sistema, assim, da produção também, eles acabavam embrulhando essas coisas que deveriam ter retornado como sucata e eles não refugaram nada. Então foram embalando, coisas que... E eu acho que mais da metade do estoque são taças que iam ser lapidadas e não foram. E não foram.
Então elas são lisas, mas elas estavam lá esperando esse momento, que não chegou. E tem, você sabe hoje qual a peça mais antiga? Não. Quando ela Elas foi? disseram que são os dublês. É? Pode ser. Sabe mais ou menos de que ano? Mais ou menos? Então, porque eles foram Não um dá para saber sucesso, a acho que produção. talvez foram os primeiros produtos De sucesso, de assim. sucesso e tal, então eles E devem ter diferentes sido também, feitos porque bastante nessa época, década de 30 ainda, 40. 40. O auge, o auge de venda de produção, que década que foi? Eu acho que é 50, Eu 60, diria também 50, 60. 40, Porque em 50, 60. 70 você tem aquelas crises do petróleo também. Aí o óleo começa a ficar muito caro. Aí você vai tendo esse problema de abastecimento, segundo o relato assim, das nossas tias, que teve que comprar no mercado negro, por exemplo, não tinha mais gasolina disponível, óleo disponível, então você comprava por fora, aumentava muito o valor do produto, enfim, e aí começa uma decadência nesse momento. E o advento do plástico também, ele leva o vidro a ter uma decadência, né? Isso foi na década de 90, mais ou menos? Acho que 80, né? Por aí. 80. Os 70 e 80 foram anos muito complicados. Daí eles chegaram sem fôlego nos anos muito. Muito especializado. Essa história do menor aprendiz, uma hora parou, né? Uma hora não teve mais. Mudou então a você não CLT, tinha aí você não mais tinha mais esse menino que como formar. quebrava um galho ali, abria a forma para o cara jogar o vidro. Daí você já tem que empregar pessoas realmente de idade para fazer, enfim. Essa fica bem Começou a complicado. complicar. Super. E, e acredito eu que a maioria das indústrias do mesmo segmento passou pela mesma situação, né? E hoje ainda existem indústrias ativas ou não, dentro dessa filosofia? De manual, Acho que assim, de desse soprar, jeito não. Acho que não, não. Desse jeito não. Desse Tem as jeito não. grandes que todo mundo conhece, né? Que viraram outra coisa. Que Aí virou algo modernizaram, industrializado Sim. mesmo, né? Sim. Aí é uma foto do forno, né? Aí é o E final da essas produção. aqui é o final da produção que eles chamam de têmpera, que eram umas esteiras onde o vidro vem para ele ser resfriado. Ele já pronto como produto, ele ficava era uma esteira contínua, ficava girando assim por baixo. Ele vem na esteira para ir resfriando, senão você não consegue pegar, né? Muito quente. Temperatura muito alta. Vem Né? muito quente. Do lado de lá dessa parede Estão os fornos. tem a continuação dessa esteira e os fornos estão lá na outra extremidade. E era forno a óleo. A óleo. Bem interessante. É engraçado que eu tinha a percepção que o forno tinha um dimensionamento maior. Não, Mas mas essas essa é a são as têmpera. têmperas. Não sei se Não é o se forno. a gente Acho que do trouxe forno foto. a gente Ah, não eu tem acho que não foto. tem. Não. Mas não é também um forno só, como um forno de pizza. Ah. Não é assim. São vários, os primeiros estão lá até hoje, é um do lado do outro, deve ter uns 15. É tipo um vagão de trem, na verdade. Ele parece um vagão de trem. E tem uma panela, assim, que era onde estava a química. E aí ela, com o calor, derrete, faz a transformação e vira uma coisa líquida. Mas não super líquida, porque você tem que ter uma viscosidade para poder soprar. Então, uma pasta. Vira uma pasta. Mas é tipo um vagão, assim, realmente figura um vagão e tem as E portas. todos assim. funcionavam na mesma temperatura ou podia oscilar de acordo com a peça, a Acho delicadeza que da lá, peça? talvez, acho que o forno mesmo era o maior Não, temperatura, né? E aí eles tinham essas panelas que eles levavam para o meio da praça e ficavam trabalhando ali, ficava, que acho que devia ser uma outra temperatura já menor. Mas são panelas de refratário também, né? São panelas de vidro também. Sim. Essas panelas, porque elas não derretiam. Cara, é muito legal. Super. Super legal. E de lá para cá, como foram realizadas as vendas? Ou até hoje, como vocês fazem as vendas desses itens? Qualquer pessoa pode comprar, só lojista, como que é? Qualquer pessoa pode comprar. A gente tem um site, né? Que é... Pode falar o site? Pode, claro. A gente também vai colocar na legenda. Tá, é www.cristalerianacional.com.br, tudo junto. Eu que sou a neta mais velha, quando eu voltei, eu fiquei um tempo fora do país. Quando eu voltei, que era por volta de 2007, assim,
eu quis fazer alguma coisa para ajudar ali, a alavancar um pouco de venda para tal. Meu avô tinha acabado de falecer, ele tinha falecido em 2006. E aí tem um produto nosso muito específico que é para bebê. E eu voltei da Alemanha quando eu voltei com gêmeos, então era um produto assim que é um ralador de vidro para fruta, então uma coisa super útil para bebê e tal. E aí comecei com uma amiga a montar um site que a gente chamou de Projeto Cristal e a gente começou a divulgar isso, começamos a vender devagarzinho na internet, participar de muito bazar, assim, a gente fez muitos bazares, assim, bazar Dia das Mães, Dia Natal, tivemos naquele mercadinho chique ali no Oscar Freire e tal, até que um determinado momento a família tem uma coisa de ser uma família muito fechadinha. E aí ter uma presença estranha de uma amiga minha começou a incomodar um pouco a família. E aí depois de um tempo a Flávia veio e a gente começou a dar uma cara diferente para o site. A gente voltou para o nome de Cristaleria Nacional mesmo, começamos a dar uma identidade, né? Falar mais. A gente fez uma assessoria com uma amiga minha, ela falou: olha, vocês têm. A maioria das pessoas das empresas me procura para meio que inventar uma história, né? Um storytelling bom. Vocês já têm, vocês têm que contar direito e tal. Então daí a gente assumiu de volta o nome, aí a gente fez foto profissional. Aí a gente deu uma profissionalizada mesmo E depois um outro primo nosso veio também para agregar. Então, de 4 filhas, né? Nós 3 fazemos alguma coisa de venda, né? Pela internet. E só é vendido nesse site. Só é vendido nesse site. Às vezes a gente abre para visitação, tipo, uma vez por mês tem uma visita. É uma visita. Quando tiver que eu quero. O nosso canal de comunicação é o Instagram, né? Que é a Cristaleria Nacional. E a gente faz essas visitas, junta um grupo, aí a gente faz toda a visitação, faz museu, tour, exato. E aí abre para as compras, porque as pessoas já vão andando, já vão separando, já querem, pegando o que elas querem. E a gente também, como tem eu acho que não tem como não querer algo. Não, é impossível, sei lá, e você não quer, ninguém sai de lá sem comer, sem pegar alguma coisa, né? E como tem a casa, que a casa tá vazia, né? E ela é super bonita, assim, né? Ela é todos os acabamentos de 37, é tudo original. Tudo original. O banheiro, as pessoas enlouquecem muito no banheiro, é um banheiro verde, é uma coisa assim bem característica da época, é bem legal. Então, por isso que o André Gomes foi lá. Exato. Ele pirou, né? Lá, gostou. Ele falou, acho que foi um dos lugares que eu mais quis tirar foto, não queria sair de lá. Então a gente fez no final do ano um bazar grande lá na casa. E a pessoa também já está num ambiente, né, não é uma loja qualquer, é ali, está na casa, dá para ver a fábrica. A gente vende pelo Instagram. Pelo Instagram também. Às vezes a gente faz lives no Instagram. Então, hoje a gente usa mais os canais digitais de venda, mas de vez em quando tem essa venda presencial. E a gente tem até alguns clientes que são lojistas ou restaurantes que compram com a gente. Então, as peças estão por aí, assim. Outro dia eu mesmo fui num restaurante e vi que o copo era da Cristaleria. Eu falei, nossa, tô aqui tomando nesse copo que é da Cristaleria. E conta a gente um pouquinho desse projeto pra gente. Vou contar, é um projeto que já existe na minha cabeça há uns 5 anos. Quando eu comecei a fazer agora no final do ano passado, eu falei, ninguém vai acreditar mais em mim, porque eu tô falando isso há 5 anos. Mas foi uma ideia que veio surgindo, né? Assim, eu fui percebendo que, por mais que a gente estivesse conseguindo vender, e tem uma satisfação, né? Nisso, assim, de ver aonde que a gente foi construindo relação também com um monte de gente, foi conhecendo uma gente muito legal e uns restaurantes, assim, conhecidos e tal. Foi muito legal, assim, né? A gente conheceu muitos artistas, designers, arquitetos, gente que foi lá visitar e que quis fazer projeto, que quis alavancar coisas, né? Foi legal. E aí eu acho que é isso, né? Dá para virar história ainda, né? Fazer um documentário e o lugar é muito visual, assim, é muito rico o potencial de fazer uma coisa muito sensorial, assim. Né? Até pela luz mesmo, porque bate no vidro e todo lugar fica uma iluminação que você fala, nossa, aqui é super legal, acho que vou fazer uma foto aqui, porque como tem muito vidro, qualquer luzinha que entra,
ele reflete e fica super bonito. Foi de muito fazer. importante, acho, a gente começar a fazer as fotos profissionais, né? Porque veio o Rafa, que é um amigo nosso, fotógrafo, e a Tice também, muito Também, que fez importante a uma participação produção dela, maravilhosa das peças. que ela é produtora, assim, set designer, sei lá. E a gente foi começando a enxergar mesmo, Sim. né? Assim, o potencial que tinha e agora a ideia é essa, né? Eu já fiz esse curso de documentário em 2020, por isso que eu brinco que faz 5 anos. 5 anos. A ideia é mais antiga do que isso. E então, assim, desde lá eu me juntei com o Décio, que foi um amigo que eu fiz nesse curso, e a gente foi escrevendo, pensando, tentando engrenar e Até tal. porque não é só uma história da família, né? O documentário. Acho que isso é importante pontuar que tem outras pessoas que vão participar também. É uma história da família, né? Mas não só essa coisa da família. Tudo. O que a pessoa imaginou quando ela entrou lá na fábrica? O que ela viu? O que ela sentiu quando ela a peça? Né? A gente quis fazer, assim, contar a história da cristaleria, que envolve toda a família e tal. A gente já começou a fazer essa semana, a gente fez entrevistas, foi muito emocionante. Muito. E tem uma tensão também, assim, com onde que as peças foram parar hoje, né? Então eu vou chamar várias pessoas, clientes, amigos, né, que se envolveram com a cristaleria hoje em dia, nos últimos 10 anos, Sim. né? Para contarem um pouco também essa sensação de um lugar parado, de um tempo parado, ou o que elas viram naquele lugar, né? A Adriane, que chamou a gente, ela quis fazer um videoclipe da Maria Rita lá, Lá é. que foi Então a gente filmado lá. A alugou a gente casa. aluga também o A gente lugar, aluga esse eventualmente. espaço, exato. Porque a produção tá feita. Não o espaço da né? cristaleria, não, mas da casa, Da né? casa. Em cima da cristaleria, a gente já alugou uma minissérie, já alugou para o clipe. Então, fui escolhendo algumas pessoas para virem também dar um depoimento, não chega a ser uma entrevista, né? Assim, um depoimento dizendo, né, no século XXI, então, qual é a relação que tem com esse tipo de produto e aonde que enxerga que pode estar, né? Por exemplo, a gente já colocou muita peça da cristaleria no GNT, nos programas da GNT, né? Sim. Que, né, de culinária, ou mesmo na ambientação ali, Sim. aquele da Bela Gil. Aí a gente tem uma foto da Rita Lee com um copo nosso, com a Bela Gil e o Gregório do Vivier. É maravilhoso. Muito né? legal. A gente tem alguma foto sobre isso? Ah, do forno. Ah, Você tem a imagem do forno? A gente tem a imagem do forno aí. Olha lá. Parece muito simples, parece um... Tá vendo? Só, Não ali, parece um ó. vagão. Esses são os É primeiros, Tá. ó. É uma Cada portinha do lado da outra. uma portinha do lado da outra que estaria a panela aí dentro. Legal. Pra mim sempre me pareceu um vagão de trens. Parece as janelinhas, tá? Bacana. Esses tijolos aí para aguentar essas altas temperaturas aí. Exato. A gente achou essa semana uns tijolos desses refratários, porque eu tenho alguns pequenos, assim, que eu levei para minha casa. Olha Queria essa fazer uma chaminé. A chaminé você consegue ver do viaduto Bresser. Se estiver em cima do viaduto Bresser, olhar para Eu já vi direita, essa chaminé. É ela? é ela. Ela já foi desmontada uma Uma né? parte desmontou, né? Tava O escrito. Ná, tá vendo? O Ná já foi. Era C. Nacional. Teve que desmontar até o I. Nossa, ela era bem mais alta. Era bem mais alta. Mas ainda dá para ver do Bresser. Está em cima. Que legal. E a chaminé é tombada, então esse empreendimento que vai acontecer aí, a gente acha que eles vão ter que preservar manter, talvez, a chaminé. Vai ter que preservar? As chaminés são tombadas. Só a chaminé, o prédio não? Teve parece que alguém me contou essa história, teve uma fase que saíram tombando todas as chaminés ali não sei se só dessa região. Legal. Bem interessante mesmo. E você estava falando do documentário, né? Em que estágio está isso? Não sei se você pode falar também. Posso, não, eu preciso falar, eu preciso de ajuda ainda, porque no ano passado a gente estruturou, e ao longo desse tempo a gente também foi chamando, primeiro a gente chamou o Colé, que é um cara de câmera, porque a gente achou que o trabalho dele tinha a ver com isso que a gente queria fazer,
E aí, então, é isso, né? De visitas, tirar foto, ficar pensando, ficar idealizando mesmo durante muito tempo. E no ano passado a gente estruturou uma equipe que é super pequena, né? Ele mais um, e aí os cara de áudio, um cara de Então já tem elétrica. produtora, já tem tudo. Não, é totalmente independente. Eu sou a produtora executiva, eu sou a diretora, eu sou Ela tem 1000 cargos. catering, eu faço também, Exato, né? Mando Uber para todo mundo, exato. mas eu faço Financeiro, feliz, paga né? almoço, uma beleza. Exato. E aí, no final do ano passado, eu estruturei uma campanha de financiamento coletivo com uma meta super alta, que na verdade, né, assim, jogou lá em cima. E eu não consegui captar tudo, mas eu captei bastante dinheiro. Assim, agradeço os colaboradores aqui. E falta um pouco ainda, mas eu falo para todo mundo, gente, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Né? Assim, a gente vai tentar uns patrocínios ainda, tentar falar com empresas maiores Empresas agora, maiores que queiram mas quem quiser ajudar, né? contribuir, a gente tem um Pix. Aproveita e já divulga aqui para Sim, nossa audiência, que são exato. qualquer Quem pessoa pode quiser, contribuir, mas também pode. empresários. Exato. Exato, pode entrar em contato com a gente. Lá tem o Instagram do filme, que acho que é legal falar, porque tudo tá aparecendo Sendo lá lá no também. Instagram, Ali vai ser minha separado. prestação de Separado contas. da cristaleria, né? Pra não É, misturar uma história. As Então, histórias são se quiser, misturadas. pode falar, depois a gente põe na legenda também. o perfil é Documentário CN. E ali tem desde o comecinho, e agora, essa semana, a gente vai colocar as imagens da primeira diária, backstage também e tal, e vai ficar contando as novidades por lá. E é possível que eu faça mais uma campanha também, porque daí fazer a campanha assim, é você ter uma plataforma, né? Então algumas pessoas acham que é mais confiável, né? E ali eu fiz um esquema, porque essas campanhas costumam ter uma recompensa para que você vai apoiar um projeto de um livro, você vai ganhar um livro no final, né? E eu montei uns kits muito incríveis, Você modéstia à ganhava parte. assim, você ganhava uma peça, ou mais de uma peça, Um ou uma semáforo, visita. uma visita. Dependendo da quantidade, né, de dinheiro doada, você ganhava alguma coisa sempre muito bacana. Que é Assim. muito legal. Muito. Vocês têm muitas coisas ali Sim, bacanas exato. também. Exato, é muito fácil fazer um kitzinho, né? Então, isso pode acontecer ainda pelo Instagram mesmo, senão eu vou fazer mais uma campanha numa plataforma dessas. Só que a gente já começou a filmar, que a gente Então tem já muita tá fé. rodando. O dinheiro para as diárias eu já tenho, tá faltando agora da montagem. É. Mentira, não é tudo isso que falta, falta menos, mas vou seguir captando, porque também muitas pessoas me sinalizam isso. Ah, mas no final pode contar comigo. Eu mesma. Eu acho que com a coisa em construção, depois é mais fácil, né? Porque a Sim. pessoa tá vendo Tá vendo que que realmente é uma coisa saiu do séria, papel e foi pra e que prática. tá realmente acontecendo e que vai realmente virar alguma coisa, né? Vai ser um produto. Você comentou que nesse período, né, pessoas famosas, tudo quiseram conhecer, a Maria Rita gravou lá, né, tal. E houve também interesse dessas pessoas em ajudar nessa divulgação, ajudar às vezes indicando profissionais ali que poderiam contribuir de alguma forma. Com Acho que certeza. todo mundo que vai lá sempre fala, nossa, tem um amigo meu que vai amar isso aqui. Todo mundo fala isso, todo mundo. E aí Porque o realmente, network nessas horas é fundamental, efetivamente, a né, pessoa para unir forças. acaba indo, e aí essa pessoa que foi indicada pelo outro vai indicar outra pessoa. É impossível você entrar lá e não pensar em alguém, não pensar assim, putz, tem alguém muito que é a cara desse lugar aqui. Vou te falar, fala com fulano. Uma vez o Fogaça, né? O Henrique Fogaça foi lá fazer uma capa de revista, uma revista. foto. E ele amou os copos, que a gente deu um presente para ele amou, e a gente ficou numa negociação longa, né? Para tentar fazer uma linha, de repente, a que logomarca pusesse uma dele logomarca. no copo, enfim. Muitos projetos não deram certo, né? Sim. Mas, por exemplo, a Rita Lobo, que acho que foi ela que levou a gente pro GNT, hein? Sim, com certeza. Ela foi lá, a Luciana conhece ela foi lá e fez a visita e comprou coisas para ela. E a gente tentou fazer também, tentou entrar no e-commerce dela, né? Porque ela fazia umas peças de louça, de cerâmica. E acabou não dando certo. Tem vários motivos, assim, né? Não tem, as peças, elas são diferentes umas das outras. É artesanal. É Então é difícil artesanal. você chegar na Tokstok. Que chegou aí lá também.
Tentamos A gente muito, tentou levar grandes lojistas que quisessem comprar daí a quantidade maior, mas aí tem esse problema Que a metodologia de trabalho deles, não às era, vezes, não é tão exato. individualizada Não, assim. não. Mas eu acho que é que leva tempo, né? Mas esse trabalho, a pessoa comprando uma peça, sabendo da história, com toda essa questão, eu acho que se torna algo mais especial, Sim, né? Porque sim. não é só um copo, não é só um vaso, não é só uma Não, peça, né? não. É você saber todo o contexto que traz aquilo. Uhum. Porque até acho que o interesse também das pessoas aumenta quando elas entendem tudo Sim. isso que está por trás. E também tem peças isso, né? Que também não vão mais, nunca mais serem produzidas. Então, assim, realmente, você tem uma Peças peça muito deixe exclusiva. Você pode longe do deixar alcance das exato, você pode crianças, né? deixar de herança, sabe? Falar assim, ó, esse vaso aqui só eu tenho. Uma vez a gente recebeu uma ligação, talvez, de uma mulher, que ela disse assim: eu quero repor uma peça que eu ganhei no meu casamento, Não tem como. em, sei lá, 1950, né? Sei lá quando que ela casou. E era de lá, e ela conseguiu achar essa Conseguiu peça. achar. Achou? Achou. Impressionante. É. Mas também, daqui a pouco não vai ter mais, né? Então já põe uma Não. reservinha. Tem que Mas isso é uma coisa que a gente aprendeu mesmo, né? Assim, Sim. que, por exemplo, a gente fazia uns bazares, a gente ficava lá, colocava um monte de peça colorida em cima da mesa, já fica um negócio meio cafona, né? Assim, Sim, tudo misturado. tudo misturado. É. E as pessoas vinham, pegavam, compravam um copo. A gente falava, gente, o que essa pessoa vai fazer com um copo? Né? Levava, achava bonito e tal. Ou às vezes falava, ah, que legal, era da cristaleira do seu avô, como se fosse de segunda mão, sabe? É um produto usado. É. Não, né? Aí a gente começava a contar a história, a pessoa falava, Muda a nossa, mas percepção. então eu vou levar Então eu vou tudo. levar tudo, Essa vou parte levar da mesa tudo. é É. minha, eu quero Exato. levar isso, eu quero levar aquilo. E aí a gente chegou, a gente deu um salto, né? Sim. A gente passou a vender a dúzia de copos, né? Sabe? Sei que bazar é bastante desgastante. Assim, Bazar é agora a chato. gente tem feito menos. Mas essa coisa da Imagina. A história, logística né? disso A também é logística é muito complicado. complicada e aí você compete com roupa, com bijuteria. É uma competição muito desleal. A gente acabou focando mais no nosso segmento mesmo. Então a gente faz coisas sozinhos, né? Você vai fazer um bazar, é um bazar só de peça nossa. Assim. Aí você vai ver na hora que sair esse documentário, que aí vai popularizar Sim. ainda mais a história, aí você vai ver a procura. Vai ser verdade. imenso. E é um documentário, assim, a gente quer fazer um filme de arte, né? A gente quer fazer não um documentário, sei lá, jornalístico, assim, né? Vai ficar bem bonito. Vai pra passar no cinema. Com certeza. Quem sabe um Oscar, né? Agora que o Brasil tá bombando. Mas muito, muito legal essa história. Tem previsão de lançamento do documentário Ah, eu tô respondendo, assim, esse ano. Acho que é isso. esse ano? É breve, né? Agora que a gente começou, todo mundo ficou muito animado. A gente quer correr agora, sabe? É porque dá muito trabalho, né? Mas E depois o Não, montador o cara vai ter da muito câmera, trabalho. eu vi, ele falava assim, não. E agora a gente já pode marcar o segundo dia, tal, porque já, como que tá a disponibilidade semana que vem? Ele já se animou, assim, falou, Porque vamos acho que isso é fazer. uma coisa, né? Assim, a Lu é engenheira, ela tem o trabalho dela, eu sou psicóloga, eu já trabalho a semana inteira. Então, isso nunca foi um trabalho que a gente assumiu como plano principal, A, um adicional. Então, a gente sempre trabalhou na loucura, né? Sempre, Assim, nossa, e sempre. agora? Como que a gente vai atender essa pessoa? Como que a gente vai fazer isso? Sempre dá um jeito. E agora realmente tive que abrir um espaço na minha agenda para fazer esse filme, porque é muita coisa, né? Muita dedicação. Muito assim, tempo. É muito tempo. E esses É mais caras é o tempo trabalho preparando deles. do que às vezes filmando, Sim, né? Porque Porque a filmagem é um Muito. dia, mas todo o que teve para trás, né? A pré-produção é gigante. legal. Parabéns por esse projeto. É maravilhoso essa iniciativa de preservar a história de uma das maiores empresas do segmento que o nosso país já teve, com uma história tão bonita. E tem tudo a ver também com o nosso podcast, afinal de contas, todo esse trabalho ao longo de tantos anos é uma arte, né? Sim. E que bom que
Por mais que a gente sinta saudade dos bons tempos, mas que bom que a gente trabalha no sentido de preservar tudo isso, que as próximas gerações entendam, porque eu acho que assim, você quer saber como vai ser seu futuro, conheça seu passado, Sim. né? Exato. Então, eu acho que é uma coisa que ajuda muito as pessoas a entenderem o processo evolutivo que tem. E no mundo dos negócios, a gente se depara muito com isso, né? As pessoas, às vezes, estão sempre fazendo as mesmas coisas. E a evolução, ela existe. Às vezes, a gente precisa comparar com uma escala de tempo maior para ficar mais nítida a evolução, mas ela acontece, né? E independente também do segmento, tudo são ciclos, né? Então, a modernidade, a inovação, então, como a gente discute muito aqui, é a inteligência artificial, qual o impacto que isso vai trazer para o mercado de trabalho e tudo, mas tudo é uma reinvenção, né? Mas o mais importante é que a gente só consegue olhar para frente quando a gente olha para trás e pega toda aquela essência para poder fazer Exato. algo diferente e ainda melhor, que essa que é a ideia, né? Outro Do mesmo dia jeito que houve a inovação naquela época, na década de 30, com essa inovação na forma de fazer os vídeos, de colorir as receitas e tal, a gente também tem que pensar que daqui 40, 50, 60, 70 anos vão olhar para o que a gente faz da mesma forma. Exato. Né? Outro dia eu ouvi um podcast da Dada Coelho, não sei se vocês conhecem, ela fala assim, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? É isso aí. É isso que você falou, É assim, isso aí. de saber da história, né? De valorizar e de entender também essa coisa da técnica, né? Exato. Antes da tecnologia, sei lá. Flávio, um recadinho final aí para quem está nos assistindo, o que você gostaria de falar para nossa audiência? Bom, eu vou pedir para todo mundo participar, então, né, acompanhar as notícias lá do filme, quem puder contribuir, quem souber de alguém que talvez queira contribuir, entre em contato com a gente. Luciano, um recadinho final. E aproveita e entra também no site da cristaleria e compra uma pecinha lá para ter na sua casa um pouco dessa história de São Paulo também. E uma pergunta, qual a peça que você mais gostou de todas que você viu? De todas que eu vi. Putz, essa pergunta é difícil também, hein? Eu gosto de fazer pergunta Tem difícil. muitas peças Tem que a muitas gente não peças. consegue gostar delas. A gente Se fala, você me falasse qual que você detesta, eu ia saber. Garrafa Nancy, É, essa você já sabe. exato, era Mas aquela fácil. que mais que eu te mais chama a atenção gosto. por ser diferente, algo, sei lá. Não, os Muranos, Os né? Muranos, Os os Muranos são Muranos. muito lindos. Eu tenho alguns vasos na minha casa de Muranos que são lindíssimos, lindíssimos. E um pé de abajur também turquesa que tá lá na minha casa, que é sensacional. Tipo, o que eu mais, acho que eu mais gosto é desse pé de abajur Abajur de turquesa. Murano, acho que é o top. Acho que é uma coisa muito bonita, assim, porque ele parece um negócio de plástico, mas ele é vidro, ele é maravilhoso. E tem os copos também, concordo. Eu tenho 2 abajures. É. 3, na verdade, tem um pequenininho. Eu também acho que não, E eu tenho 2. a peça que a gente mais vende é o copo bola, né? Que a gente já tem Sim. aqui para tomar água. Né? É verdade. Mas engraçado que eu não tenho na minha casa copo bola. Eu fiquei eu com alguns tenho, turqueses. eu tenho copo whisky, que é um copo que eu uso para água. É. Eu acho ele perfeito, assim. Não sei se é o que eu Elas mais acho brincam bonito, comigo porque a mas... vovó, esposa desse nosso avô, que ela sempre falava assim: ah, nossa, essa peça acho que eu não tenho. E aí a gente falava: ah, tá bom, vó, então eu levo pra você. E aí levava pra ela. E eu, quando vou lá hoje em dia, eu sempre falo: gente, mas esse aqui eu não conheço, vou levar pra minha casa. Elas falam: a dona Catarina vai levar, então. E aí eu acabo levando. Eu tenho bastante coisa em casa. E uma última pergunta para vocês duas. Quem vocês gostariam, qualquer pessoa no mundo, escolhe uma pessoa no mundo que vocês gostariam que tivesse uma peça na casa dela ou dele. Nossa, a gente já realizou alguns sonhos, né? Deixa eu pensar. Eu vou escolher, então, pensando numa banda que eu gosto, David Gilmour, do Pink Floyd, hein? Chique. Vamos dar um jeito de fazer isso. Eu vou no Vox. Eu gostaria de dar uma peça para ele. Hoje, com a possibilidade de comunicação que a gente tem, não tem nada impossível. Exato. Exato. Isso é verdade.
Inclusive, eu vou marcá-lo nesse trecho, eu vou marcá-los, quem sabe. De repente ele liga pra gente. Só fala. Mas isso que eu falei é verdade. Eu, pelo menos, já realizei vários sonhos, assim, de umas pessoas que eu amava, que eu era muito fã e vem e tal. Inclusive, várias vão estar no filme. Tem um pessoal bem legal no Tem um filme. pessoal muito legal. Pode contar pra gente, não? Um spoilerzinho, assim? Posso. Assim, eu posso falar pessoas que eu convidei para darem depoimento. Uma delas é o Felipe Morosini, que é um artista. Os Gêmeos. Gêmeos. Os Gêmeos, gente. Os Gêmeos eu me lembro. Quando eu falava, você não sabe quem tá aqui na fábrica, os Gêmeos. Eu falava, meu Deus, não é possível. Eu tinha acabado de ir numa exposição deles no Rio. Não, e fiquei enlouquecida. Eu falava, eu quero ir, Flávia. Eu acho que eu vou aí agora. Porque foi engraçado, porque eu ia lá na cristaleria com o Colé, que é do filme, né? Que é o diretor de fotografia do filme. Para ele fotografar e pensar já numas coisas de locação e tal. E ele me ligou no dia antes e falou, olha, eu tô aqui com os meus amigos, os Gêmeos, eu sou amigo deles. E eles souberam agora que eu vou lá amanhã e eles viram a foto e querem muito ir comigo. E eu falei, bom, deixa eu olhar aqui minha agenda. Vamos lá, né? E aí isso foi muito legal, assim, porque eles realmente se envolveram muito com a história, com lugares, saíram de lá pretos, sujos de tanta poeira, assim. Então, tem muita gente legal, assim, os chefes de cozinha também, o Facundo Guerra, que também, falei, o Facundo vai amar conhecer esse lugar, e a gente fez durante um ano, ele fez um cardápio, a equipe dele do Bar dos Arcos fez um cardápio comemorativo, né, da semana de 22, com os copos da cristaleria. Legal, ótima ideia. Então, foi esse muito tipo legal. de projeto que faz a gente ficar feliz. Super. Aí a gente vê a criatividade, né, que a gente tem. Exato. Bom, obrigado. Agradeço novamente. Foi uma honra ter vocês aqui para contar essa história que eu, quando vi o André falando, eu me apaixonei e queria conhecer mais. Então, obrigado mais uma vez. Sucesso. Obrigada. E quando lançar o documentário, volta aqui para a gente falar sobre ele. Com certeza. O maior prazer. Obrigada. Legal, obrigada. Para você que gostou desse episódio, dê o seu like. Se você é novo no canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para receber sempre os lembretes dos novos episódios. Se você gostou também dessa ideia, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque essa história tem que chegar para todas as pessoas, né? Coloque seu comentário também e vamos dar uma força também, vamos ter uma peça na nossa casa única, especial. Uma peça histórica que eu tenho certeza que toda vez que você olhar para ela, você vai se lembrar de toda essa história e você vai sentir muito prazer em fazer parte dessa história. Obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.